iguais perante a lei, como prevê o princípio da isonomia ou da igualdade. Meu querido Elcimar Tondé. Quem responde a esta e a outras perguntas sobre este assunto é a advogada e coordenadora das comissões da OAB Feira de Santana, Flávia Pacheco. Doutora Flávia, muito boa noite. Obrigado pela presença aqui no nosso programa. Tudo bem? Boa noite, Pondé. Tudo ótimo. Boa noite, Cazumbá, Dandara. Um prazer estar aqui com vocês. Doutora, tratando deste tema, por que existe um tratamento diferenciado a pessoas que estão detidas, caso ela tenha um nível superior e especialmente se tratando de um advogado ou advogada? O tratamento diferenciado, ele está na lei, ele tem previsão legal. É uma lei desde o tempo de Getúlio Vargas, é quando veio o Código Penal na década de 40, e naquele tempo muitas pessoas não tinham ainda curso universitário, pouquíssimas detinham o título, e por isso aquelas pessoas detentoras do título tinham direito a uma cela especial. No caso do advogado é diferente, ele não tem direito apenas à cela especial, ele tem direito a uma sala de estado maior, ou seja, observe bem a diferença na terminologia, não é cela, porque cela é entre grades, daquela maneira como a gente já conhece, visualiza, e a sala é diferente, é uma sala de estado maior, porque geralmente ela é dentro das Forças Armadas, ou no Exército, ou na Marinha, ou na Aeronáutica, ou no Corpo de Bombeiros, e isso se dá em virtude de defesa da própria sociedade. Por quê? Porque o advogado é indispensável à administração da justiça. O advogado atua na sociedade defendendo a própria sociedade, não apenas aquele cliente que o contrata de forma particular para um caso isolado, mas a sociedade como um todo. Porque a OAB pode, inclusive, propor ações coletivas em defesa de temas diversos da sociedade, como nós fazemos. Então, na verdade, essa prerrogativa da advocacia, ela visa dar uma certa imunidade ao advogado para que ele possa combater, inclusive, o Estado. Porque quantas ilegalidades nós vemos do Estado, quantas arbitrariedades nós passamos, vindas, oriundas do próprio Estado. Se o advogado não tivesse algum tipo de proteção, ele sucumbiria. Como ele poderia ter voz e vez para brigar com as instituições, para brigar com governo, Estado, se ele não tivesse algum tipo de prerrogativa? Então, isso foi justamente em defesa da sua própria incolumidade. Ele seria recolhido numa sala especial para que nada atingisse a sua integridade física. E essa sala não seria nem dentro de um presídio. Então, é em virtude disso. Não é porque o advogado seja melhor do que qualquer pessoa da sociedade. Nós temos um diploma universitário do curso de Direito, como tantos outros têm em outros cursos. Mas é pela função que nós exercemos na sociedade. Assim como o médico tem a importância de salvar vidas, o advogado tem a importância de tirar do problema que a pessoa está passando naquele momento, e seja que tipo de problema for. Por exemplo, um problema com patrimônio, um problema de uma invasão de terras, um problema de uma revisão de veículo, um problema de uma pensão alimentícia, um problema de um divórcio, uma briga com o Estado porque passou em um concurso público e não foi aprovado. Então, nós trabalhamos em defesa da sociedade. Precisamos ter algo como prerrogativa. E prerrogativa é lei. Isso está no nosso estatuto. Não é o advogado simplesmente se valer disso, porque eu sou advogado, não. É porque está na lei, é porque está no estatuto, e é porque nós somos indispensáveis à administração da justiça e à defesa da própria sociedade. 6 horas e 15 minutos. Doutora Flávia, a senhora falou aí, inclusive, que essa legislação, essa lei da época, inclusive, do presidente Getúlio Vargas, ou seja, na época da ditadura, aqui que tinha, claro, as perseguições não só contra os advogados, como também outras pessoas da sociedade. A senhora não acha que, nos dias de hoje, essa legislação não está ultrapassada? Até porque nós estamos falando de prerrogativa dos advogados, não no exercício da função. Estamos falando aqui, neste caso específico, e em outros, de advogados ou que praticaram crimes ou que estão sendo acusados. Aí é diferente da questão do exercício da função e do momento que eles estão dentro de uma unidade prisional. A senhora acha que essa proteção extrema, já tem a proteção para quem tem curso superior, ainda o advogado não é, como a senhora falou, não é nenhuma cela, é uma sala de estado maior. Não é, nos dias de hoje, não é até, em relação à população, não é imoral?
Como imoral eu não vejo, porque, como eu já lhe disse, nós defendemos a sociedade, nós defendemos as pessoas como um todo. Como é que eu posso brigar com um Estado que está negando uma liminar de saúde a um paciente que está em estado grave, precisando de uma medicação? Eu entro com uma ação contra o Estado, tenho um problema com o Estado, peço prisão coercitiva do governador, do prefeito, quem seja o responsável no momento. E aí, se eu tiver algum tipo de problema, me jogam lá em uma delegacia ou em um presídio comum. Será que aquele lá que eu usei como agente coator naquele mandado de segurança para conseguir aquela medicação, sabendo da minha situação, eu não vou sofrer alguma represária? Você entende? A legislação não ampara também os advogados, já que vai para o restante da população? A senhora não acha que a legislação por si só já não ampara a todos? A legislação deve amparar a todos. A Constituição é bem clara quando diz que todos são iguais perante a lei. E são. E existe hoje já uma discussão em relação a isso sobre a questão de haver uma discriminação em relação à cela especial para os que têm diploma universitário. Como nós tratamos no início, o tema é tormentoso, porque o Código Penal ele é da década de 40, quando nós vivíamos a ditadura Vargas, e era um período que as pessoas precisavam se salvaguardar com uma proteção especial. A sociedade vem evoluindo, as leis vêm evoluindo, mas infelizmente no que tange a essa parte do direito criminal, especialmente em relação ao sistema prisional brasileiro, ainda é tudo muito ruim, porque ainda é tudo muito arcaico. Se observar, não existe nenhuma legislação a nível de direito comparado no mundo afora que exista essa prerrogativa de uma prisão diferenciada em cela especial para quem tem diploma universitário. Mas isso aconteceu no Brasil justamente porque eram pouquíssimos brasileiros que detinham. E isso foi em virtude justamente daquela sociedade daquela época que queria se valer de algum tipo de prerrogativa. Isso hoje já está sendo revisto. Inclusive, existem algumas ADINs. ADINs é uma ação direta de inconstitucionalidade que já vigoram no Supremo, já tramitam no Supremo. Ainda não existe julgamento. Mas, em relação à advocacia de forma específica, eu já argumentei e bem fundamentei. Nós trabalhamos em prol da sociedade. Nós atuamos defendendo a sociedade. E nós temos que ter isenção para poder bater em quem tiver que bater. Seja Estado, seja agente público, seja um político importante, porque nós atuamos defendendo a população. Em relação à sua outra pergunta, é bom que se frise que isso vale apenas para a questão de uma prisão cautelar, de uma prisão em que o juiz decreta se observar 3 requisitos: que aquela pessoa ela é potencialmente perigosa para conviver com a sociedade, que aquela pessoa, ela pode fugir, ela pode evadir, e por isso é melhor que ela esteja presa para que ela não venha a evadir. Então, existem requisitos específicos, e seria apenas em relação a uma prisão cautelar, a uma prisão provisória. Se aquela pessoa for condenada com sentença transitada em julgado, quer dizer, não é apenas a sentença de 1º grau. Se ela já se valeu de todos os recursos necessários e não existe mais possibilidade, transitou em julgado. A partir desse momento, sim, aí ela vai ser recolhida à prisão comum. Ela perde essa imunidade, ela perde essa prerrogativa, independente da função que ocupe na sociedade, independente de ter diploma universitário e independente também de ser advogado. Porque se é culpado, se foi condenado, tem que pagar pelo que fez, não é? São 6h19 em Feira de Santana, 6h19. Nós estamos conversando aqui no Transnotícias, na Rádio Transamérica, com a advogada e coordenadora das comissões da OAB, subsecção Feira de Santana, Flávia Pacheco. Doutora Flávia, de certa forma, essa prerrogativa das pessoas com nível superior de ficarem em uma cela especial, nesse momento em que vivemos, em comparação com a década de 40, tem uma diferença realmente muito grande. Como a senhora mesmo disse, naquela época poucas pessoas tinham acesso ao ensino superior, e hoje é muito mais fácil, muitíssimo mais fácil esse acesso. Então, o princípio da igualdade, de alguma forma, que está previsto no Código Penal brasileiro, seria quebrado?
Não. Que bom que nós tivemos a democratização do ensino. Que bom que hoje nós temos várias universidades, inclusive em nossa cidade, salvo engano, hoje são 5. Eu me lembro quando eu estudei Direito, só tinha 2 universidades em Salvador e uma em Ilhéus. A gente tinha que se mudar, a família se mudava para o filho ir para outra cidade. Hoje nós temos a oportunidade do curso de Direito em 4 universidades da cidade. Então isso, na verdade, é muito bom. Isso aproxima a universidade, o curso universitário, o diploma da população. E nós temos mais pessoas contempladas com a posse do diploma universitário. Então, isso é muito bom. Então, já existe projetos de lei tramitando em relação a essa situação para tirar essa peculiaridade de cela especial para quem tenha diploma universitário. Um caso que chamou muita atenção no Brasil e entrou em todas as discussões foi no âmbito da Operação Lava Jato, em que foram presas na mesma situação o Eike Batista e o governador Sérgio Cabral. Sendo que o Eike, embora dono de tanto X, tão milionário, foi para a cela comum e o Cabral foi para a cela especial, pela situação de ter diploma, em virtude de ter diploma. Então, isso, segundo a lei, ela realmente promove essa situação especial a qualquer um que tenha diploma. Então, qualquer pessoa que esteja hoje aí na cidade, tem algum delito, a polícia leva preso, alguma situação, ele vai chegar na delegacia e vai ser observado. Se comprovar documentalmente que ele tem diploma, que ele é diplomado por universidade reconhecida no Brasil, isso é bom que se deixe claro, porque existem pessoas que buscam uma formação fora do Brasil e se esse diploma não tem reconhecimento dentro do território nacional, ele não vale para essa especialidade de prisão. Se for averiguado que essa pessoa tem direito, sim, ela vai ser recolhida numa cela especial. E o que seria essa cela especial? É uma cela que tem direito a aeração, quer dizer, uma ventilação, tem direito a uma cama adequada, tem uma acomodação adequada, uma luminosidade adequada. Infelizmente, sabemos que no Brasil, devido à superlotação dos presídios, essa realidade é muito cruel. E sabemos que existem pessoas em situações, inclusive, desumanas. Mas essas pessoas com o diploma universitário em situação de prisão provisória gozam dessa especialidade. E os advogados, como vocês tinham me perguntado inicialmente, gozam da prerrogativa da advocacia. É bom falar que prerrogativas, elas são lei, elas não são favores que ninguém presta ao advogado, elas são lei e são inegociáveis em virtude justamente de ser lei, e que ela existe porque nós, advogados, defendemos a sociedade como um todo. Ela existe para que o meu cliente, enquanto eu faço a defesa dele, também esteja defendido, também esteja protegido, resguardado. Porque se eu não tiver isonomia para exercer a minha função, como é que o meu cliente pode conceder a mim um mandado, otorgar uma procuração, se qualquer um pode fazer uma situação comigo e calar a minha voz, impedir que eu atue na defesa dele? Como é que eu posso sentar e fazer um processo contra um governador de estado, contra um agente público, como já coloquei, contra uma autoridade, se eu não tiver isonomia, se eu não tiver autonomia, para exercer a minha função? Não posso. É como vocês, jornalistas, vocês estão aqui, vocês têm o rádio na mão. O que vocês levam, a população que estão ouvindo, tem como verdade. Então, vocês têm uma grande responsabilidade na comunicação de levar o que é justo, o que é certo, porque uma fala que vocês tratem com o mínimo deslize que seja, vocês podem incorrer em qualquer tipo de delito dentro da área da difamação, da calúnia. E se vocês atuarem sem ter também uma autonomia na atuação, vocês ficam engessados de não poder fazer denúncias. Como é que você descobre que tem um político que está fazendo coisas erradas? A gente vai logo no político, porque infelizmente no Brasil ainda é o que é o pior, né? Desculpem os políticos honestos que estão ouvindo essa entrevista. Mas se você sabe de um político que está fazendo uma coisa errada, um advogado, um médico, qualquer profissão, você não vai denunciar? Como é que você tem a voz do rádio, você pode trazer aquilo ali e você não vai ter nenhum tipo de isenção ou de autonomia para fazer aquilo? Você, dentro da lei de imprensa, tem. Você, enquanto profissional habilitado, registrado como jornalista, você tem. Então, é a mesma coisa para nós, advogados. Nós, enquanto defensores da sociedade, defensores de um Estado democrático de direito, defensor do meu cliente que está passando qualquer tipo de humilhação, constrangimento, problema, seja o que for,
na sociedade, seja contra quem foi, principalmente contra as autoridades públicas, principalmente porque detém o poder na mão. Um agente público tem fé pública, o que ele fala é tido como verdade, o que eu falo tem que ser averiguado. Você chega em qualquer repartição pública, tem uma faixa, uma tela bem grande. Cuidado com a forma como você vai agir, não sei o texto de lei exato para falar nesse momento, porque você incorre em crime de desacato. Então, como é que você não tem a mesma prerrogativa, a mesma situação, por outro lado, para defender as pessoas, para defender o seu cliente, para defender a sociedade? É necessário ter. E esse recolhimento em sala de Estado maior é justamente em virtude disso, para que haja o resguardo, a incolumidade física, a integridade física, a saúde, ao bem-estar. É a mesma situação. As pessoas questionam muito. Por que advogado é chamado de doutor? Ninguém questiona porque o médico é chamado de doutor. Ninguém questiona porque o dentista é chamado de doutor, mas questiona o advogado. Eu já falei até lá com o pessoal na OAB que eu acho que estão ficando com mania de perseguição contra a gente. Logo nós, que somos quem defendemos todo mundo. Porque na hora do problema, para onde é que todo mundo corre? Para o escritório de advocacia, não é verdade? Olha, até hoje nenhum cliente me procurou porque ganhou na Mega Sena e precisava da minha ajuda para ir lá retirar o prêmio na caixa. Mas o que tem de problema, rapaz, corre logo para o escritório do advogado. Então, em relação a isso também existe uma lei também antiga, tudo bem, mas existe, para que advogado seja chamado de doutor. Já existiram pessoas que chegaram doutor é quem tem doutorado, sim, academicamente, doutor é quem tem doutorado, mas nós advogados temos que escrever uma tese em um processo. Teoricamente, quando nós criamos as argumentações, as fundamentações, nós escrevemos uma tese, nós escrevemos toda uma argumentação para aquilo ali. Então, realmente tem que ser doutor na causa, entende? Então, assim, eu vejo muito essa situação das pessoas hoje em dia quererem bater no advogado. Claro que eu não vou dizer que só tem laranjas boas. Existem laranjas podres, como existem em todas as profissões. Existem aqueles também que estão praticando o exercício irregular da profissão, a OAB está de olho nisso. Pessoas que abrem, botam escritório, bota plaquinha, na verdade advogado não é. Advogado não é só quem se formou em direito. Quem se formou em direito é bacharel. Advogado é aquele regularmente inscrito nos quadros da ordem. Então, inclusive, em relação a isso, a pergunta que você tinha feito, Cazumbá, em relação às prerrogativas, existem as prerrogativas no exercício da função e existem as prerrogativas por ser inscrito nos quadros da ordem. Nesse caso da situação da prisão em sala de Estado maior, a única exigência é estar inscrito nos quadros da ordem. Então, independente daquele advogado que sofreu a sanção, a punição, a prisão cautelar, está exercendo a sua função naquele momento, ele tem essa prerrogativa em virtude de ser inscrito nos quadros da ordem, isso ser a lei. Então, tudo que é lei é assegurado. São 6 horas e 27 minutos, estamos conversando aqui no Transnotícias com a doutora Flávia Pacheco, advogada coordenadora das comissões da OAB aqui de Feira de Santana. Tem um recado ali, o doutor Magno Schwarzenburg, está parabenizando a doutora Flávia. Obrigada, meu querido doutor, um abraço. E toda a equipe aqui do Transnotícias. O Antônio do Salgadinho pede mais carros fumacê. Aí é outro assunto, mas está feita aí a sua reclamação, Antônio do Salgadinho, lá no conjunto Feira 9, mais carro fumacê. Aproveitando, doutora, falamos aqui de prerrogativa, o Tribunal de Justiça do Estado pode aprovar uma resolução que permite aos magistrados atender advogados somente com autorização prévia. A OAB já está trabalhando em relação a isso. A OAB já se manifestou contra a opinião da senhora e da OAB aqui de Feira de Santana. Claro, porque nós temos que nos manifestar. Prerrogativas são inegociáveis. Do advogado. Claro. E ser atendido no gabinete a qualquer momento. Quando eu recebi a minha carteirinha vermelha, o meu maior orgulho era demonstrá-la para todo mundo. Porque existe no Estatuto da Advocacia que para advogado não existe cancela. E eu me utilizo dessa frase para entrar em qualquer lugar. Claro, não vou invadir o ambiente de ninguém. Mas se eu estiver dentro de um prédio público, não existe cancela. Não existe cancela para o advogado. É isso que hoje os magistrados, pelo menos a associação... Sim, o que ocorre? Não falando dos magistrados em geral, mas nós falamos muitas vezes daquela situação de um juiz que se acha acima do bem e do mal. E ele não quer receber o advogado no gabinete.
Pela lei, o juiz tem que receber partes e advogados. Se o meu cliente quiser ir até o fórum, quiser entrar no gabinete do juiz para falar alguma coisa sobre o processo dele, o juiz pode recebê-lo, o juiz deve recebê-lo. Mas a maioria das vezes os juízes se recusam a receber e recebem os advogados. Infelizmente, existem juízes hoje que nem os advogados querem receber. Como é que se faz a justiça dessa maneira? Tudo bem, o processo existe, o processo é escrito, o processo está no sistema, ele vai ler o que está escrito. Mas muitas vezes, em razão da morosidade, que é o que mais faz hoje o nosso judiciário ser desacreditado, é essa morosidade, é necessário que o patrono, que o causídico vá até o fórum falar com o juiz para mostrar a peculiaridade daquele caso, para mostrar a necessidade que aquilo seja visto com mais urgência. Não desmerecendo os processos das demais pessoas e dos demais colegas. Mas, por exemplo, eu tenho uma situação em que a paciente, novamente trazendo isso, um caso de saúde, eu tenho uma situação em que a paciente teve uma medicação negada pelo plano de saúde. A medicação consta no rol da ANS, o procedimento cirúrgico consta no rol da ANS, é obrigatório. O plano de saúde nega por negar, porque ele prefere protelar, porque ele acha que existem outras alternativas antes de partir para o procedimento cirúrgico. O médico que acompanha a paciente diz que a alternativa é aquela, por risco de aumentar as comorbidades e até via óbito. O que a gente tem que fazer? Ajuizar imediatamente, pedir uma medida liminar. O que é liminar? É uma decisão antecipada no processo. Em vez da gente esperar que o processo tramite, que a gente não sabe o tempo de tramitação, a gente pede ao juiz, em medida de urgência, com a rimo, em duas situações, que é a fumaça do bom direito, eu tenho que provar que existe um bom direito naquilo ali, é legal, é respaldado. E na verossemelhança dos fatos, quer dizer, vou juntar toda a documentação, vou mostrar que aqueles fatos existem, vou comprovar, o juiz tem que me dar a medida de urgência. Ele vai deferir a liminar. Se eu coloco isso somente no sistema, e o juiz tem lá no sistema dele, hoje em dia o acervo de processos em cada cartório de Feira de Santana é numa faixa média de 7.000 processos. Ele tem já na fila de processos aqueles que estão para sentença, aqueles que estão para decisão interlocutória, aqueles que estão para despachos iniciais. Esse meu processo ele entra para um despacho inicial, embora eu tenha a possibilidade de botar a liminar. Mas existem vários. Existe uma liminar que é para uma outra situação, digamos, para uma reintegração de posse. Claro que a reintegração de posse também é importante, mas o patrimônio não é mais importante do que a vida. Então eu preciso ir até o juiz, falar com ele, explicar a razão do processo, mostrar a ele a situação para que ele defira aquela liminar. Como é que eu posso fazer se eu bato na porta do gabinete e está trancada? Como é que eu posso fazer se eu bato na porta do gabinete e tem um aviso, não atendo advogados? Como é que eu posso resguardar o direito do meu cliente e da sociedade dessa maneira? O juiz tem que saber que ele funciona como os olhos de Deus na terra. Ele exerceu uma função pública de grande valia, de grande importância para a sociedade, principalmente no país de injustiças que nós vivemos. Porque, infelizmente, eu amo o Brasil, mas o Brasil é um país de grandes injustiças. E o juiz é justamente quem tem a possibilidade de rever essas injustiças que existem. Então, como é que o juiz pode se valer da situação de que, porque foi concursado, porque está ocupando a função de magistrado, se achar superior, além do bem e do mal, e não querer atender alguém, principalmente um advogado? Não existe hierarquia entre juiz, advogado e promotor, não existe. As pessoas na sociedade às vezes pensam que o juiz está acima, que o promotor está no meio e o advogado está embaixo. Não existe hierarquia. A diferença de um advogado para o promotor ou para o juiz é um concurso público que eles não quiseram fazer. Porque eu lhe digo sinceramente, eu amo a minha profissão, eu amo ser advogada, eu sou advogada com sangue no olho, porque eu faço o que eu amo. Eu quero defender o meu cliente. Claro que eu trabalho por honorários. Eu preciso sustentar a minha vida, eu preciso sustentar meus 2 filhos, mas eu quero ver a satisfação do meu cliente, eu quero ver a justiça sendo feita. E como é que o juiz que está ali empossado tem aquela atividade a fazer, simplesmente diz que não atende o advogado? Quando ele diz que não atende o advogado, ele diz que não atende a parte. Ele diz que não atende o cidadão, ele diz que não atende Feira de Santana, não atende o Brasil, ele não atende ninguém. Entendeu? Então, Cazumbá, isso é uma situação muito complicada. A OAB está atenta à situação, a OAB está sensível a isso, porque é prerrogativa, é lei, o juiz ele não pode se manifestar no sentido de não atender. Antes nós brigávamos pela situação, porque, por exemplo, em Feira de Santana acontece isso hoje. Os juízes dizem que só vai atender advogado na parte da manhã. Ocorre que na parte da manhã, geralmente, nós estamos em audiência. Como é que a gente pode ir lá despachar com o juiz, por exemplo, despachar no Fórum Filinto Bastos, se eu tocar
está na Justiça do Trabalho, na João Durval em audiência. Como ontem, por exemplo, eu fui para audiência de 10h30, que começou 12h10 e terminou 3h30 da tarde. Eu já estava exausta, só estava faltando comer o teclado que estava em cima da mesa. Como é que pode? Então não existe condições. Fica difícil mesmo. Fica Doutora difícil. Flávia, muito obrigado, viu, pela participação da senhora aqui, pelos esclarecimentos aqui no Transnotícias. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom a gente levar conhecimento à população e é muito bom desmistificar essa situação. Porque do jeito que todos falam, parece que o advogado quer se sobrepor, que o advogado quer se colocar acima do bem e do mal. E a intenção não é essa. Os nossos direitos são garantias legais, são prerrogativas, justamente porque nós defendemos o cidadão. Muito obrigada. Ok, e aí conversamos com a advogada Flávia Pacheco, ela que é coordenadora das comissões da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui, subseção de Feira de Santana. E muito obrigado, agradecer também à OAB aqui de Feira de Santana. São 6h36, o intervalo é rapidinho, daqui a pouco a gente volta com mais informações no Transnotícias. Fechando aqui a transmissão ao vivo, olha aí o estúdio, Dandara, Elcimar Pondé, Gazumbá, dá um tchau pra galera, tchau, gente. É muito complicado, sabe, gente?